Olá, boa noite. Está no ar o seu programa aí de toda semana do Sindipetro NF, o NF ao vivo, hoje com o tema Balanço do Confup e Perspectivas da Campanha Reivindicatória. O Confup que aconteceu aí no último final de semana, lá em São Paulo, e com todas as novidades aí importantes para o próximo passo que a categoria vai dar aí com relação ao seu acordo coletivo. Aqui já nos estúdios está o diretor Alexandre. Bem-vindo, obrigado pela sua participação. Boa noite a todos e todas. E a gente começa, como sempre, com as nossas informações trazidas por Juliana Maciel, ela que traz aí um resumo do que aconteceu aí durante a semana. Pauta deliberada pelo Confup será apresentada a Petrobras e subsidiárias na sexta-feira às 17 horas. Trabalhadores de P43 sofrem com altas temperaturas na unidade. NF denuncia manutenção de política de afretamento e de descaso com conteúdo nacional. Categoria aprova medidas para amenizar impactos do caos aéreo. NF lança quadro Plataforma Cultural no Instagram para apresentar produção artística da categoria. Antes da gente comentar aí as notícias da semana, lembrando que o seu boletim nascente já se encontra aí nas bases, nos aeroportos. Então, você também que recebeu pelo WhatsApp, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Você que recebeu por e-mail, dá aquela lida. É importante, o Nascente é um conteúdo do Sindipetro que vem trazendo todas essas informações bem detalhadas da semana. Alexandre, caos aéreo, de novo esse assunto aí que parece que não nos deixa desde a pandemia e vem se arrastando. Fala um pouco pra gente, atualiza o pessoal que está nos assistindo sobre essa situação. Teve reuniões, teve alguns avanços essa semana, não é mesmo? Positivo. Assim, primeiro, deixar claro, assim, a gente coloca o caos porque realmente no começo do ano foi um caos, né? A logística, né? Muita coisa despreparada, muita coisa desorganizada, né? E algumas coisas que a gente viemos cobrando ao longo do tempo foram colocadas, como por exemplo, questão de hotéis. Hoje a gente não recebe mais reclamação de hotéis. Por quê? Porque, inclusive, né, a pessoal da logística do compartilhado aumentou o número de pessoas para fazer esse serviço. Então, isso andou. Questão de segurança de aeronave. A gente tem que deixar claro, as aeronaves são seguras. Se não achássemos as aeronaves seguras, se entendesse que as manutenções não estivessem sendo feitas, a gente estaria dizendo para ninguém embarcar. Não é o caso, as aeronaves são seguras, né? Eu tenho a tranquilidade, depois de ter visto, né, ter ido às oficinas de manutenção, de dizer claramente que elas são seguras. Agora, a gente tem um grande problema de reposição de peças, que é um problema mundial, né? Uma grande empresa aérea europeia, né? Só para dar um exemplo aqui, para ser bem sucinto na questão. Uma grande empresa europeia, o presidente da empresa, ele falou o seguinte: estamos comprando esta siderúrgica, temos um acordo com uma grande mineradora para manter a soberania europeia. Isso me chamou a atenção. O presidente da empresa não está falando de dinheiro, ele está falando de soberania europeia para poder continuar. Ou seja, total controle para não depender de ninguém. Não depender de ninguém, porque eles também, inclusive, fazem peças de aeronaves de guerra, né? Não é só as aeronaves comerciais que ele está falando nesse contexto. Então, assim, a gente tem um problema mundial, a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, né? E parece que está se intensificando, né? É um problema sério que levou uma grande empresa a mencionar isso. Então, assim, realmente é algo que a gente não tem o controle, porque não temos fábricas aqui no país e ficamos dependendo dos outros. Agora, as outras questões também, como por exemplo as horas extras que não estavam sendo pagas, né, estão sendo pagas. O que está faltando aí das pautas que a gente pediu é exatamente a questão das passagens aéreas, né? Porque se não é possível ter peças, né, que seja
compensado ou não dado prejuízo ao trabalhador. Se eu fiquei a mais, que eu recebo hora extra. Se eu perdi minha passagem, que eu tenha condições de reembolsar essa passagem. Que inclusive é pauta do acordo coletivo, que vocês discutiram bastante isso durante o Confub, né? Mas não precisa falar agora não, precisa falar agora não, porque a gente tem muito programa pela frente e a gente vai tocar muito nesse assunto ainda dos acordos coletivos, do acordo coletivo, o que as propostas, as principais propostas que a categoria discutiu para entrar, para tentar aí reivindicar e conquistar, fora os outros direitos que não podem ser perdidos. Daqui a pouco também, no próximo bloco, eu já vou dizer aí que temos participantes online, que é o Serginho, que é da FUP, diretor nosso do NF e também diretor da FUP. Espero que ele consiga participar com a gente. Temos aí a Patrícia de Jesus, que é coordenadora do Coletivo de Mulheres da FUP. Ela vai participar também para dar esse panorama sobre as pautas das mulheres e principalmente o quanto isso está avançando. Temos também, que não pode faltar aqui no nosso bate-papo, uma conversa com o advogado, com o Carlos Eduardo, que vai falar aí da parte jurídica da coisa, tá? Vamos agora, pessoal, solta pra gente o vídeo do David Barcelar, que é o coordenador da FUP, falando sobre o Confub que aconteceu nesse final de semana e que acho que a maioria dos petroleiros e petroleiras já sabem que é um congresso onde reúne toda a delegação, todos os sindicatos que pertencem à FUP nessa discussão aí, que são 13 sindicatos, para discutir as pautas que vão ser levadas para a Petrobras. Mas aí o David explica melhor como é que foi o Confub. Roda pra gente aí, pra gente assistir. Após os congressos estaduais e regionais dos petroleiros e petroleiras em todo o Brasil, nós realizamos o Congresso Nacional da FUP, de 3 a 6 de agosto, e finalizamos a construção da pauta reivindicatória da categoria petroleira de forma democrática e participativa. Tivemos a participação de em torno de 250 delegados e delegadas, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, onde essas pessoas debateram as teses que foram enviadas dos congressos estaduais e regionais e aprovaram teses sobre diversos temas para o nosso acordo coletivo de trabalho do ano de 2023. Temas que vão desde a AMS, também relacionados à PLR, relacionados aos temas sensíveis das áreas operacionais, como hora extra, troca de turno, hora extra, banco de horas, temas que trazem em menção aos direitos também dos terceirizados que atuam dentro do sistema Petrobras, a nossa recomposição de salários, das perdas salariais que tivemos nos últimos 6 anos ou 7 anos, e também da necessidade de um ganho real de salário, tendo em vista os últimos resultados que a Petrobras teve, principalmente nos anos de 2021 e 2022. Para além disso, nós estamos observando uma retomada de direitos a partir da observação do Acordo Coletivo de Trabalho lá de 2016, mas também observando uma Petrobras que nós queremos. Nós não queremos a Petrobras que o governo anterior queria. Sabemos que se houvesse uma reeleição do anterior presidente da República, a Petrobras ela seria privatizada. Felizmente, o presidente Lula foi eleito, nós ganhamos a eleição e estamos agora reconstruindo a Petrobras através da unidade da categoria petroleira e com a força desse governo popular, democrático, desenvolvimentista, que conta também com a força do movimento sindical brasileiro, dentre tantas entidades sindicais, com a força da FUP e de nossos sindicatos. Precisaremos então, companheiro e companheira, continuar pressionando o governo, pressionando a gestão que temos hoje na Petrobras, que é sensível ao diálogo e que com certeza prezará pela mesa de negociação, porque nós precisamos demonstrar força, demonstrar uma correlação de forças favorável à categoria petroleira a partir das mobilizações que nós faremos. E a primeira é justamente no dia 11 de agosto, sexta-feira, onde entregaremos a pauta reivindicatória da categoria petroleira ao RH da gestão do sistema Petrobras, para que nós estejamos ali juntos, juntas, em unidade, defendendo os nossos direitos, porque sabemos perfeitamente
que para reconstruir a Petrobras, os trabalhadores e trabalhadoras são essenciais nessa luta em defesa do patrimônio público brasileiro. Vamos à luta, porque a luta continua. Tá aí a participação do coordenador da FUP, David Bacelar, falando aí um pouco do Confup e um pouco também, né, acabou falando das expectativas aí com a pauta, com a luta, que só está começando, como a gente sempre diz, né? A gente vai por um rápido intervalo, coisa rápida mesmo. E aí a gente volta para falar sobre essas expectativas, sobre a pauta de reivindicação e com nossos convidados que estão online. Fala, companheiro. Tá vendo essa imagem que estamos mostrando? É o nosso companheiro Sueldo Soares. Escuta aí. Dizer que sim, com todo o meu calor e prazer, pra te fazer feliz. Pô, muito legal, né? MPB, música gostosa de ouvir, imagem bacana, muito bom, o som do nosso companheiro Sueldo. E ó, aqui no Sindipetra MF, a gente quer dar espaço para valorizar a arte e a cultura que a nossa categoria petroleira produz. Com o quadro Plataforma Cultural, este nome escolhido foi por vocês. Então, fica atento. Se você, além de petroleiro, também é artista, canta, dança, pinta, faz algum tipo de arte, manda aqui pra gente no direct um vídeo ou uma foto mostrando o que você faz, que a gente vai te ajudar a divulgar. Nos barracos da cidade. Muito bom, né? Então tá aí a dica. Se você é esse petroleiro com esse dom artístico, manda para cá que a gente vai adorar conhecer. Se você conhece alguém que tem esse dom também, marca ele lá nas nossas redes sociais para poder lhe mostrar toda a sua arte. Então, Plataforma Cultural é o novo projeto aí do Sindipetra MF. Espero contar com a participação de todos e todas. Vamos agora lá para o nosso híbrido com o pessoal que está participando online. Serginho, boa noite, o Carlos Eduardo, Patrícia. Patrícia, começar com você, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lu, tudo bem? Participação das mulheres foi, assim, impressionante. A gente tem visto aí a cada ano mais mulheres participando dos congressos, da luta e se posicionando mesmo, ocupando os espaços e brigando pelas pautas, não é isso mesmo? Oi, tá me ouvindo, Lu? Sim, tô ouvindo sim. Cortou um pouco o seu som para mim, acho que foi a minha internet. Você pode repetir, faz um favor? Posso, claro. É para você falar a respeito da participação das mulheres no Confup, que vem aumentando a cada ano. E aí a gente tem visto o quanto que essa representação delas, essa participação delas atinge diretamente na pauta do acordo coletivo, né? Ah, sim. Agora eu consegui te ouvir. Então, tenho certeza, né, que foi histórico esse Confup, né, esse primeiro Confup que nós conseguimos realizar aí de modo híbrido após a pandemia, e que nós, mulheres, a gente estava muito necessitadas, né, de ter esse contato mais próximo, porque nós, mulheres, por sermos minoria na categoria, né, a gente precisa desse momento, juntas, para a gente se fortalecer, para a gente trocar experiências, conversar sobre nossas dores, e principalmente conversar sobre o que nós ouvimos da categoria e levamos para a construção do nosso acordo coletivo. Então, esse ano nós tivemos aí o encontro de mulheres, o primeiro encontro de mulheres das duas federações, né, da FUP e FNP, e aí nós conseguimos tirar uma pauta conjunta para levar para a mesa de negociação com a empresa. E no Confup também, esse ano participou, acho que, não sei se depois o Serginho pode falar, me tira até essa dúvida, Serginho, acho que é a primeira vez, né, que tinha mulheres, que ela veio de outra federação, mas ela veio na delegação de um sindicato, né, que tem uma proximidade com a outra federação, e elas participaram do nosso congresso também. E aí elas perceberam em conversa, né, nós trocamos experiências, que como é diferente, né, uma federação em relação à outra, e como que é importante a gente trocar essas experiências entre as duas federações. Bacana. A gente também teve, Patrícia, uma mulher trans, a Amanda, deixar aqui, ó,
Um beijo para Amanda, adorei te conhecer. Que bom que você esteve lá no Confup. Então, foi o primeiro congresso dela, assim, a nível nacional. Ela adorou. A Amanda, que fez a transição dela no período da pandemia, e ela fez parte da delegação do NF, estava lá com toda a sua força, participando, pegando o microfone, falando das suas pautas, das suas dificuldades. Então, beijo, Amanda, vamos juntas aí na luta, que com certeza a gente precisa de pessoas como você para trazer as principais dificuldades. Nada melhor do que a própria pessoa, né, Patrícia? Quem sente na pele para passar o que realmente precisa ser mudado, né? Tem esse lugar de fala para ajudar nessa construção dessa pauta. Vamos conversar agora com um advogado. Todo mundo adora ouvir um advogado, porque sempre traz novidades, seja de ações, seja de visão estratégica, né? Carinhosamente conhecido como Cadu, o Carlos Eduardo. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todas e todos. Saudar mais uma vez, né, o Confup. A gente teve... É cansativo, né, mas o trabalho ele começa antes e continua depois do Confup, né, mas é sempre gratificante participar desses eventos. Pois é, e você pode adiantar alguma coisinha aí, porque foram assim, o último dia principalmente foi um dia muito cansativo, onde os grupos foram separados por temas e cada um ali discutiu o que entra e o que não entra. E nós vamos entregar na sexta-feira agora já o que saiu dessa grande reunião. Você pode adiantar para a gente, assim, um pouquinho do que aconteceu nesse resumo dos grupos? Nós tivemos muitas discussões, né? Foram 5 grupos e com a pauta temática muito vasta, né? Então a gente teve grupos que tiveram discussões de até mais de 12 horas para poder fechar tudo que foi visto dos congressos regionais e apresentar nessa pauta da FUP. Inclusive, nesse momento, eu dei uma pausa aqui da construção da pauta que vai ser entregue na sexta-feira para bater esse papo com vocês. Acho que tem aí um longo período, né, para condensar nessa proposta de acordo coletivo. A gente viveu muito tempo com essa angústia, né, essa falta de liberdade. Então, agora que a situação, a conjuntura mudou, então a gente tem um anseio muito reprimido da categoria. Então, é normal que tenha uma grande quantidade de pauta, que tenha sido muito debate a ser realizado. E aí agora a gente está correndo aí para ajustar esses pontos finais para a entrega da pauta na sexta-feira. Por enquanto, é só isso que eu vou dizer. Que pena. E longe de mim querer atrapalhar esse momento aí, hein? Daqui a pouquinho eu já te libero. Aguenta só mais um pouquinho. Serginho, fala pra gente, porque você fez... historicamente, você pautou no Confup o retorno, né? A construção das pautas de identidades afro. Fala um pouquinho sobre essa construção teve um grupo, o pessoal se reuniu no final, né, para ouvir sobre isso, e que eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa proposta que você apresentou lá no Confup para os demais sindicatos, para os demais delegados que estavam lá presentes, e que pelo visto, pelo que eu li, pelo que eu estava dando uma lida ali, o pessoal gostou muito, né? Boa noite, Luciana, boa noite, Alexandre. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Beleza. Boa noite, Patrícia, Cadu e todo mundo que está nos assistindo e nos acompanhando pelas redes, né? Realmente foi um congresso histórico. A gente conseguiu resgatar algumas pautas muito importantes e que são caras para a categoria petroleira, para o movimento sindical como um todo, né? E lá a gente aprovou uma resolução para a gente resgatar, restabelecer o coletivo de combate ao racismo e promoção de igualdade racial dos petroleiros e petroleiras. Então, é um debate sobre questões étnicas, raciais,
um debate que está fervendo aí, como várias outras pautas identitárias, né? Você acabou comentando aí, a Patrícia também, da questão das mulheres. A direção da FUP vem com a maior participação feminina de todos os tempos. Isso também foi um marco fundamental para a gente. E essas questões das pautas identitárias são importantes porque dialogam com a representatividade dos trabalhadores, né? A gente tem que olhar para as direções dos sindicatos, não só para as direções, mas para todos os espaços de poder e ver a população brasileira representada como ela é, e não da forma como a gente hoje olha o Congresso e vê a maioria de deputados e senadores que são exclusivamente da elite econômica brasileira e vê poucos representantes dos trabalhadores. Então, o dever de casa que a FUP vai estar fazendo, FUP e seus sindicatos, né, vão estar fazendo um exercício de debate interno, principalmente numa conjuntura agora que está muito mais favorável para o trabalhador e para a trabalhadora, e que a gente sabe que mesmo em função de todas as expectativas que você já comentou aí, da categoria como um todo, muitas pautas reprimidas, muitas demandas que ficaram acumuladas ao longo dos últimos anos, muitos direitos que foram retirados, seja de trabalhadores próprios ou do setor privado, ainda assim vai ser um governo em disputa. E, naturalmente, as disputas que acontecem no governo federal se refletem dentro da Petrobras. Então, para lutar por mais espaço, para lutar por mais dignidade, reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, para a gente recuperar aquilo que foi perdido, para a gente ter um ambiente de trabalho mais seguro, que não adoeça nem acidente os trabalhadores, vai ter que ter a participação dos trabalhadores, que sem essa participação as direções de sindicatos não conseguem fazer muita coisa. Agora, eu tenho certeza, Lu, assim como eu saí desse congresso muito animado, sim, sabendo dessa disputa, mas contente por a gente conseguir consolidar uma pauta muito extensa. Aliás, desde que eu entrei no movimento sindical em 2014, eu nunca vi uma pauta tão longa quanto essa. Vai dar trabalho, mas a gente tem certeza que essa categoria é uma categoria de luta, de ação, é uma categoria que vai continuar firme no enfrentamento e a gente vai conseguir avançar bastante aí ao longo dos próximos anos. Obrigada, Serginho, aí pela sua participação, por você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto, que a gente vai falar mais um pouquinho. Antes de voltar para o Carlos Eduardo, porque eu quero saber o que juridicamente, o que ele está pensando, achando sobre essas pautas que são extensas, grandes, pautas que foram discutidas e que vem com tanta essa ânsia aí, né, depois de uma pandemia, depois de perder tantos direitos, como o Serginho mesmo comentou. Eu quero passar o vídeo do economista do Diese, o Clovelmar Catarini. Ele fala um pouco sobre o Confup, fala também dessas expectativas e na volta eu quero voltar, Alexandre, com o Cadu, o nosso querido Cadu, para falar dessas questões jurídicas. Roda aí, pessoal. Olá a todos e todas aí da base do UniF, categoria, direção, sindicato, funcionários. Um grande abraço, salve a todos, saudades de vocês. A ideia desse vídeo que eu estou fazendo aqui com vocês é para falar um pouco da importância do Confup, que é o Congresso da Federação Única dos Petroleiros, um congresso que acontece de 3 em 3 anos, que tem como principal objetivo a aprovação de uma nova direção da FUP, isso aconteceu, mas também tem como objetivo se tornar um espaço de formação, de troca de conhecimento e de consolidação da pauta, né, de uma pauta única dos sindicatos da FUP. Bom lembrar que a campanha começa, esse ano, já começou com os GTs de negociação, de discussão com a Petrobras. Depois, a gente, em junho e julho, passou pelos congressos regionais, em todas os 12 bases que a FUP tem participação, e a gente, no Confup, unificou esses acordos. Então, o Confup tem essa importância de unificar essa pauta, né, que vai ser entregue à Petrobras agora no dia 11, e também a FUP está chamando para atos em todas as suas bases, nesse mesmo dia, na sexta-feira, dia 11, dia da entrega da pauta à empresa. E por que é importante os atos
né, nesse momento simbólico de entrega da pauta. Porque uma das principais discussões que aconteceram no Confup tem a ver com a expectativa em relação a essa campanha, que por mais que a gente está encontrando um governo mais próximo, uma gestão da empresa também mais próxima, com maior diálogo em relação ao movimento sindical, a gente está prevendo uma negociação muito difícil, né? Seja por conta de ainda espaços de presença, né, na gestão de bolsonaristas, pessoas que têm visão de mundo diferente e dos interesses que permeiam, né, o que é mais importante para a classe trabalhadora. Então, esse é um elemento que a gente ainda enfrenta nessa gestão da Petrobras. Além disso, as disputas colocadas pela riqueza gerada pela Petrobras, né? Por mais que ela tenha gerado em 2 anos, né, cada ano, mais de 100 bilhões de lucro, agora só nesses 6 meses, mais de 67 bilhões de lucro, é uma empresa que paga dividendos e que tem um ator, né, os seus acionistas, que também está disputando essa riqueza com os trabalhadores. Então é uma negociação difícil, mesmo no cenário positivo, mas ainda difícil por conta desses elementos que estão colocados nesse processo de negociação, né? E por fim, chamar a atenção para esse ponto, a importância que tem a categoria, se manter mobilizada, atenta à pauta e o chamado dos sindicatos e da FUP, porque requer que a gente se mantenha alerta, né, e mobilizado para que a gente tenha e possa ter uma boa campanha de acordo coletivo. Tá aí o Clovelmar, do Diese, economista, falando um pouco aí das suas impressões sobre esse acordo coletivo que, como ele mesmo diz, estamos num cenário favorável, mas isso não significa que vai ser fácil. Vamos voltar lá com o nosso pessoal que está participando online. Cadu, é isso mesmo? Não é porque é governo Lula que está tranquilo não, né? Não, exatamente. A conjuntura, cada negociação é uma negociação específica, entendeu? Então, não é porque nós temos um governo que seja progressista que a situação muda para o nosso lado. Então, a gente tem uma correlação de força a todo momento. Então, são parte da negociação coletiva. Então, é sempre importante que a categoria ela esteja ali observando, participando e se envolvendo com a disputa que está no processo negocial. Beleza. Eu vou me despedir de você, porque eu não quero ser responsável pelo atraso, pelo atraso aí no seu trabalho, que é importantíssimo aí, essa conclusão das pautas que na sexta-feira tem que ficar pronta de qualquer jeito. Então, eu acredito que você vai varar a noite aí, nessa papelada toda aí, para a gente conseguir entregar aí da melhor forma, tudo bem direitinho, explicadinho. Então, bom trabalho para você. Se quiser se despedir do pessoal, pode se despedir e até lá. Não, agradecer o convite, pedir desculpas aí pela descortesia de abandonar a mesa antes do final do programa, mas são situações extraordinárias, né? De novo, fazer aquele apelo para a categoria estar envolvida com esse processo negocial, ele é uma situação diferente, mas a única constância que a gente tem em todos os processos negociais é que há necessidade da categoria estar junto. Entendeu? Então, saibam que vocês estão muito bem representados pelos diretores que foram eleitos também. A gente tem que engrandecer isso no último congresso, a eleição da nova composição da FUP, e dizer que o jurídico é um instrumento nessa luta. Tá? E a gente está sempre, a gente sabe bem o nosso lado. Tá? E o nosso lado é o lado dos trabalhadores. Então, estamos juntos aí nessa construção e até a próxima. Até, obrigada e bom trabalho.
Eu vou ler aqui para vocês, pessoal, os principais temas da campanha reivindicatória que foram debatidos de forma muito cansativa, muito detalhista aí pelos petroleiros no Congresso, que foi AMS e Petros, efetivo e transferências, teletrabalho, SMS, combate ao assédio, remuneração e jornada, direitos dos terceirizados, relações sindicais, anistia e cultura organizacional. Aqui no estúdio Alexandre, ele vai falar sobre a pauta de SMS. E lá no híbrido, a gente vai conversar com a Patrícia, ela vai falar um pouquinho sobre essa questão do combate ao assédio. Patrícia, tema que a mulherada aí, as petroleiras vêm discutindo um bom tempo, está ganhando força, está ganhando voz, que é essa questão do combate ao assédio. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema, como é que está e quais são a expectativa dessa pauta dentro do ACT. Ô Lu, bom, infelizmente, né, essa semana, quando nós estávamos aí no Confurp, tivemos aí a triste notícia de uma colega que atentou contra a própria vida, e nesse momento nós estamos muito preocupados dentro da negociação do acordo coletivo de como que está a saúde mental, né, a saúde psicológica da categoria petroleira. Nós durante esses 6 anos aí vivemos, né, todo esse sofrimento com esse desgoverno, e alguns colegas estão muito adoecidos, principalmente os colegas que saíram de alguma base que foi desinvestida, que foi privatizada, foi transferido, né, para outra base, e que infelizmente hoje está sofrendo xenofobia, racismo, misoginia. E nós, do Coletivo de Mulheres e da FUP, queremos falar para esses trabalhadores que estejam assistindo agora, ou que alguém esteja assistindo assistindo o programa, tem algum colega que esteja com algum tipo de dor, que procure o seu sindicato. A empresa lançou aí no último mês um canal de acolhimento para pessoas que estejam sofrendo algum tipo de perseguição, algum tipo de sofrimento, que ela possa entrar em contato com esse canal, que esse canal vai ter pessoas profissionais especializadas, vai ter psicólogo, psiquiatra, assistente social, para poder ajudar essa pessoa a conseguir se tratar. Se ela não quiser fazer uma denúncia de assédio, ou de assédio moral ou sexual, ou se ela quiser só ter uma conversa, esse canal é para isso. Além do canal de denúncia, né? A empresa também tem aí um canal de denúncia específico para assédio sexual e assédio moral, além da ouvidoria. E nós, do Coletivo de Mulheres e da FUP, estamos bem atentos e cobrando da empresa qualquer movimento que tenha dentro da empresa, e que, como a empresa é muito grande, né, nós sabemos que o sistema Petrobras é muito grande, e esses casos, essas pessoas, esses assediadores, a empresa não consegue chegar até eles, não consegue tratar, e aí a pessoa pode procurar o sindicato, que nós, e o Coletivo de Mulheres, que nós estamos monitorando, tá, todos os passos de avanço nesse GT que teve de combate ao assédio sexual e moral dentro da empresa. Lembrando, né, Patrícia, que é sempre feito tudo com muito sigilo, com muito cuidado, né, para preservar a vítima, preservar a pessoa que está ali precisando de ajuda. Que bom que essa pauta está avançando e que o coletivo tem se reunido e ganhado força para poder combater isso que às vezes realmente, como você falou, assim, me deixou bem chocada saber que pessoas atentam contra a própria vida por conta de terceiros que se acham acima da lei, acima de... Enfim, é um passo de cada vez, mas o importante é não desistir, né? Patrícia, obrigada, assim... daqui a pouco eu volto já para uma rodada final de agradecimentos e despedidas. Serginho, eu queria saber do seu GT. Você participou aí da questão da remuneração e jornada, foi isso mesmo? Na verdade, você participou de vários GTs, né? Lu, eu participei de uma série de GTs lá pela FUP, essa questão de jornada, PLR,
transferências. A Patrícia coloca aí uma das preocupações, das maiores preocupações nossas, né? Se a gente olhar assim, de forma conceitual, todo movimento sindical ele se baseia em 3 eixos de lutas. Um que diz respeito à questão remuneratória, que são salários, benefícios compatíveis com as atribuições dos trabalhadores. Um que diz respeito à jornada, turno, tempo, hora extra, uma jornada que não adoeça os trabalhadores, um turno que seja também compatível com as atividades. E o terceiro item, que é fundamental para a gente, terceiro eixo, é relacionado à questão da saúde e da segurança do trabalhador. E uma coisa que afetou muito a saúde do trabalhador foram as transferências obrigatórias, essas transferências que a Petrobras fez ao longo do último governo, principalmente a partir da pandemia. Isso refletiu numa série de impactos na vida social dos trabalhadores, coisas que a gente está tentando reverter aí. Nenhum desses GTs, por exemplo, a gente está conseguindo avançar, retornar aos casos mais críticos de transferência. Por exemplo, esse caso que a Patrícia citou, dessa companheira que atentou contra a própria vida, a gente vai fazer uma reunião emergencial essa semana. Mas houveram vários casos de trabalhadores que estão com problemas de familiares ou problemas de saúde, estão sendo priorizados dentro do GT de transferência, onde a gente procura trazer as pessoas para o local de trabalho, ou para aqueles que têm flexibilidade, no regime administrativo, por exemplo, a gente antecipar e flexibilizar o teletrabalho. Brigamos também pelo teletrabalho para o pessoal PCD, ou quem tem na família, ou quem é responsável por um PCD, coisas que já saíram. A gente está brigando pela recomposição do efetivo da Petrobras. O próprio presidente João Paulo já anunciou recentemente que vai utilizar todo o cadastro reserva dos 2 concursos que estão abertos. O presidente da Transpetro já falou que vai iniciar uma campanha de vários concursos públicos para a gente recompor o efetivo da Transpetro. Isso vai acontecer para todas as empresas do sistema Petrobras. Estamos vendo a questão do teletrabalho de uma forma geral, dos planos de cargos e salário, que é uma outra discussão que não se encerra agora nesse acordo coletivo, porque a ideia do sindicato é resolver todos os problemas do PCAC e do PCR. Então, é um debate que vai transpassar a negociação do acordo coletivo e provavelmente numa comissão. 2 problemaços que a gente tem que resolver rápido. Petros e AMS, está lá na nossa pauta, muito comentado principalmente pelos aposentados e pensionistas, que são aqueles que mais sofrem os descontos. Não que os trabalhadores da ativa não sofressem, mas que o impacto do desconto da Petros, da AMS, no salário de um aposentado, ele é muito maior do que no salário de um trabalhador da ativa. Então, tem diversos GTs, inclusive GTs que dialogam com trabalhadores que a gente nem representa. GT de setor privado terceirizado, estão mudando o modelo de contratação da Petrobras, está voltando o fundo garantidor, está voltando o plano de saúde e assistência odontológica, não só para o trabalhador, mas para familiares dele, seus dependentes. Estamos tentando ampliar prazos dos contratos. Claro que isso tem questões legais que tem que ser respeitadas, mas a gente quer dar um pouquinho de tranquilidade para o trabalhador do setor privado conseguir fazer uma dívida mais longa, comprar um carro, comprar uma casa, se planejar, não aqueles contratos que se encerram rapidamente e o cara não consegue nem tirar umas férias no contrato. Estão lutando por um piso salarial para os terceirizados. São diversas as pautas. Nessa parte, por exemplo, de opressão, a gente viu que a Petrobras, recentemente, muito por conta de tudo isso que está acumulado, as pessoas querem botar para fora agora. E tem que colocar mesmo, tem que denunciar tudo o que aconteceu. Se acumularam uma série de denúncias de assédio sexual contra as mulheres, por exemplo. A Patrícia participa desse GT que está denunciando, está apurando esses casos e vai ter uma tratativa de forma muito rigorosa com os responsáveis. Mas não é só o assédio sexual. Tem um assédio moral, tem um assédio corporativo. A pressão que existe da própria instituição, da cultura organizacional
da empresa nos trabalhadores que tem que dar resultado. São muitas as coisas. O que a gente pede? Os trabalhadores. Primeiro, participação em tudo. Acompanhe as mídias do sindicato, quem informa os trabalhadores do sindicato. Então, acompanhe o site do seu sindicato local e, principalmente, o site da FUP. Participe das assembleias, participe dos atos que a gente vai chamar, participe do movimento como um todo. Segundo, vamos fazer essa disputa de forma política. Então, a gente vai disputar a empresa, mas vai disputar o governo também. A gente tem acompanhado as tentativas do Centrão de ocupar espaços dentro desse governo. Não vai ser fácil para a gente. E terceiro, a gente tem que ter a clareza que alguns desses problemas vão se resolver a curto prazo, alguns outros a médio prazo e alguns outros a longo prazo. Temos que ter paciência para resolver aquilo que vai ser resolvido a longo prazo e temos que ter também força para pressionar a empresa e a gestão e o governo de resolver o que é resolvível a curto prazo. Porque foi o que a gente está comentando aqui, né? Não é porque estamos num governo progressista que as coisas serão fáceis, que é só cruzar os braços e esperar acontecer. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a agenda. A gente tem uma agenda aqui com algumas datas importantes, alguns eventos que é bom a categoria ficar de olho para poder participar. Mas antes, a gente comentou aqui sobre a questão da saúde do trabalhador, e saúde do trabalhador passa muito pela SMS, AMS. E Alexandre participou, né, Alexandre, desse GT que trata sobre esses assuntos. Qual foi aí o seu parecer? O que você pode falar para o pessoal, adiantar para o pessoal do que foi discutido? Então, Luciana, a gente tem que ser assim bem direto, né, com o trabalhador, tá, porque as expectativas são altas da categoria, né? A categoria espera muito e está esperando há muito tempo, né? Sofreu muito, né, ao longo do tempo. Então, assim, eu não posso dizer que foi um trabalho ruim, né, o trabalho da FUP, porque só, por exemplo, de a gente entrar e resolver questões da MS Petro já é uma grande vitória para o trabalhador e para a trabalhadora. Mas como a gente tem expectativas altas, a gente tem que reconhecer que houveram falhas, né, na condução do processo, a gente teve falhas na condução desse Confup e algumas pautas do NF ficaram fora do Confup, infelizmente. E tem que ser sincero com a categoria e aí a gente até faz uma reflexão, né? Por que às vezes o NF tem coisas que ninguém tem? Né? Até a gente tem um monte de acordos locais, um monte de brigas que a gente entende que a gente tem que fazer e, infelizmente, em alguns momentos a gente não consegue entender, né, os outros sindicatos, que é importante estar nessa luta junto com o NF. Então, assim, eu posso dar o exemplo, né, de pautas, né, como, por exemplo, que eu só tinha pedido o ticket, né, de alimentação para o trabalhador embarcado e foi uma pauta que não entrou lá no grupo 2, né? Teve pautas, né, que a gente teve dificuldade da discussão, a discussão foi atropelada, né, referente ao assim, SMS, mas a gente conseguiu, obviamente, colocar muitas coisas importantes, né? Só para o pessoal entender, nem tudo que é feito aqui no Congresso Regional, que foi nosso Congresso, Congrenf, né? Nem tudo que foi feito no Congrenf, discutido e tirado ali, ela vai diretamente para a pauta da Petrobras, porque passa pelo Confup. E nessa discussão, junto com outros petroleiros, com outras delegações, outros sindicatos, acaba ficando algo, como você citou, do ticket fora da pauta. Mas é uma construção no coletivo, né? E o coletivo às vezes tem disso. Tira um para encaixar o outro e tal. Mas o importante é que várias pautas conseguimos emplacar. Exatamente, a gente conseguiu muitas pautas, né? Não conseguimos todas, né? Mas pode ter certeza, a categoria petroleira do NF, que o NF vai lutar por todas. Não é porque a gente não conseguiu convencer todos os sindicatos que a gente vai desistir das pautas locais e o que a categoria entender que a gente tem que lutar localmente, a gente vai lutar como para nós termos, como só nós temos, que é o auxílio de deslocamento, que é o turno da manutenção, que é
o dia do desembarque, e se precisar ter mais coisas, a gente vai lutar para ter mais coisas, porque a gente está aqui para representar, né, os petroleiros e petroleiras do Norte Fluminense, né, e sabemos que a FUP, né, tem que representar a todos. Infelizmente, né, não se consegue agradar a todos os momentos, mas que o trabalho, obviamente, é um bom trabalho. Foi um trabalho que atendeu às expectativas dos petroleiros do NF? Né? Eu digo que não, mas a gente vai defender a pauta, e o que ficar de fora, a categoria, a gente vai estar junto e buscar, se assim a categoria entender que aquela pauta é urgente e necessária. Ok. Vamos então, pessoal, agora para a agenda aí. Dia 11/8, agora, essa sexta-feira, vai ser a entrega da pauta de reivindicação à Petrobras e às subsidiárias. No mesmo dia 11, sexta-feira, vai ter o ato de relançamento do PAC, com a participação do Lula lá no Rio de Janeiro. Dia 14, tem o encontro dos trabalhadores com Jean Paul na Fafem, Paraná, e na Repar. Dia 15 e dia 16, e aí eu volto lá para a Patrícia. Patrícia, eu quero saber de você. Vai ter um encontro, né, dos trabalhadores, das mulheres, né, na Marcha das Margaridas em Brasília. A categoria vai estar presente? Ei, Lu, sim, eu já solicitei aí que a FUP, né, enviasse um informativo para todos os sindicatos, convidando os sindicatos a levar mulheres para participar da Marcha das Margaridas em Brasília. A Marcha das Margaridas, ela acontece de 4 em 4 anos, e esse ano nós queremos fazer uma marcha histórica, porque nós fizemos uma marcha linda em 2019, naquele governo, quando nós tínhamos um presidente horroroso, e agora que nós temos um presidente maravilhoso, progressista, nós queremos encher e fazer a maior marcha da Margarida, quer dizer, a maior marcha da América Latina, né? E eu já entrei em contato com algumas colegas, nós estamos nos movimentando para ter uma comitiva, né, de mulheres petroleiras, mulheres da FUP participando esse ano da Marcha das Margaridas, que é uma marcha histórica para nós mulheres, principalmente nesse momento, nesses últimos anos, como aumentou o número de violência contra as mulheres, violência sexual, principalmente violência doméstica, como que aumentou o número de mulheres que sofrem violência durante a pandemia. Inclusive, nós temos até no acordo coletivo desse ano uma cláusula nova, uma proposta de cláusula nova, né, que é justamente a empresa ajudar essa mulher trabalhadora do sistema Petrobras que sofre de violência doméstica a sair desse relacionamento violento. E aí, nessa cláusula, a gente pede que a mulher, ela tenha uns dias, né, acho que são 20 dias, que ela fique afastada do trabalho para que ela consiga resolver esse problema, ela se afaste desse agressor, que ela mude de cidade, ou que ela seja transferida de base, ela vai, e que todo esse tratamento dela ocorra de maneira sigilosa, né, dentro da empresa. E nós solicitamos também que seja estendida a todas as mulheres do sistema Petrobras, inclusive as mulheres prestadoras de serviço. Então, nós, o coletivo de mulheres, além dessas pautas voltadas para as mulheres, também tem pautas voltadas para toda a categoria petroleira, assim como os pais de PCDs. Né? Nós temos lá numa proposta de cláusula também que os trabalhadores e trabalhadoras que tenham filhos inscritos no PAI recebam um auxílio de um salário mínimo, porque esses tratamentos dessas crianças, dos dependentes, às vezes é difícil de conseguir justificar e pedir o reembolso pela AMS. Além desse benefício, nós também solicitamos que seja estendido o programa de PCDs para as subsidiárias, né? Nós temos hoje um programa que os pais de filhos que têm algum PCD na Petrobras, ele tem 240 horas por ano para poder acompanhar seus filhos a procedimentos médicos, né? Procedimentos ou consultas médicas, tratamentos médicos. E queremos estender esse benefício para todas as subsidiárias da Petrobras. E aí eu vou até aproveitar aquilo para convocar novamente, eu já
já tinha pedido para a FUP enviar o DNS a todos os sindicatos, e eu vou convidar agora todos os coordenadores, coordenadoras, presidentes e presidentas de sindicato, que procurem a CUT nacional, a CUT regional ou a FETAIS, para que consiga enviar mulheres para a Marcha das Margaridas. E nós queremos encher Brasília de mulheres e todas que compareçam com seu jaleco laranja. Legal, legal, bacana. Suas considerações finais, Patrícia? Oi. Só antes das considerações finais, que não sei se eles vão continuar, só agradecer aí a Patrícia, que das mulheres, né, é a que mais já embarcou aqui nas nossas plataformas. Patrícia, estamos esperando você aí de novo, hein? Eu vou é verdade. Pode falar, Patrícia. Não, pode falar. Verdade. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Eu queria ter embarcado esse ano, né, para participar de CIPA. Inclusive, eu participei de uma inspeção na plataforma. Nossa, foi um trabalho, assim, fantástico, muito enriquecedor, sabe? Eu tinha vontade de embarcar um tempo atrás, mas eu não tenho mais esse desejo de embarcar hoje. Eu não me sinto... Não é que eu não me sinto apta, eu não me sinto segura embarcando. Eu sei que é um trabalho muito delicado e não consigo. Mas esse trabalho de expensão, sim, eu gostaria de trabalhar, se eu fosse para trabalhar embarcada, fazer esse trabalho de expensão, que é um trabalho muito rico e agregador, né? Porque são várias equipes, várias frentes de atividades diferentes que se reúnem, né, para fazer esse serviço. E aí eu já vou aproveitar, Lu, para fazer agradecimentos, tá? Tá bom, ok. Vou agradecer a você, né, que entrou em contato comigo, me convidando para participar hoje desse programa. Agradecer toda a diretoria do NF, né, agradecer o Alexandre, o Serginho, o Teseu, que não está aqui hoje, né, mas eu acho que ele fez parte da construção desse programa de hoje, e o Cadu, né, que nos auxiliou aí no GT, aqui no Confup. Eu fiquei no GT3, foi um GT grande também, e aí, como o Alexandre disse, que tiveram algumas falhas no Confup, algumas pautas de alguns sindicatos ficaram fora, e aí na hora, ali nós tivemos que pegar todas essas pautas e trazer, né, nós que estávamos na coordenação dos GTs, trazer essas pautas todas para dentro do GT e discutir todas. Foi um trabalho cansativo, foi um trabalho demorado, mas eu vou te falar, Alexandre, não ficou nenhuma pauta de fora. Pode ser, como você já comentou antes, que alguma pauta não passou em alguns grupos, porque é isso, né, uma discussão, e é uma discussão consensual. Até porque, por isso que teve grupo aí que varou a madrugada, que demorou, acho, quase mais de 12 horas para conseguir encerrar. Então, agradeço a todos os meus companheiros e companheiras, e principalmente as minhas companheiras que agora estão aí na direção da FUP, e nós vamos nos ajudar, né, na construção e na luta e ai, meu Deus. Essa hora da noite já bate o cansaço. Falhou? Mas é porque tá falhando minha internet, tá travando aqui pra mim. Tá funcionando, tá direitinho aqui. Pode concluir. Ah, tá. E na negociação, né, do acordo coletivo com a empresa. Eu quero agradecer vocês, muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Vou voltar aqui para a nossa agenda do que vai estar acontecendo aí ao longo do mês. E aí, Serginho, você fala para mim. Nós vamos ter aí no dia 23, agora de agosto, o ato no Rio contra os equacionamentos dos PPS-PEIs e em defesa da Petros. A Petros foi, assim, alvo também o GT, que demorou muito, porque é um assunto muito delicado, que vem deixando muitos aposentados, muita gente aí em situação crítica. Então, vai ter esse ato aí programado para o dia 23. Exatamente, Lu. A gente vai ter esse ato, faz parte de um calendário de atividades, né? Lembrando que recentemente a gente fez um ato lá em frente à Petrobras, justamente sobre a Petros, um ato que saiu uma foto do David com a da Edson, as duas federações, FUP e FNP, de mãos dadas, e logo após esse ato, a gente conseguiu a mudança do presidente da Petros. Olha só,
a mobilização dos trabalhadores fez com que a gestão da companhia se mexesse. Então faz parte desse calendário de luta, assim como a entrega de pauta e a abertura inicial oficial agora da negociação. Eu estou muito tranquilo, não tem essa angústia que o Alexandre coloca aí. Eu sabia, eu vou repetir aqui, desde 2014, gente, eu nunca vi tanta pauta, tanta proposta, tanta interação dos trabalhadores. É porque tinha muita coisa represada. E, obviamente, a gente sabe que não vai conseguir tratar tudo, nem tudo passa no Congresso, mas as nossas principais demandas estão sendo encaminhadas, sim, vocês podem ter certeza. Assim como a gente já teve algumas notícias boas, a gente está com a expectativa de sair com uma boa negociação. Não vamos resolver tudo esse ano, galera, tem que calmar a expectativa, não vai ser assim. Lembra de 2002, quem estava na empresa? Eu sou de 2002. Quando eu entrei, a gente não tinha nem Petros, a Petros estava fechada. A gente só conseguiu reabrir a Petros 5 anos depois, em 2007. E a Petrobras pagou todo o retroativo. Então, a gente recebeu todo o retroativo quem entrou. Então, tem coisas que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e maturidade para estar persistindo sempre. E a construção coletiva é assim mesmo. Todo congresso, alguma coisa fica de fora, não tem jeito. A gente depois ajusta para os próximos congressos. Porque, assim, chegou essa chuva de demanda. O que é prioridade? Se a gente tratar tudo como prioridade, nada vira prioridade. Então, o congresso é também para isso, para definir, olha só, quais são os temas mais caros para a categoria. O que a gente não pode ficar de fora, não pode deixar de resolver e rápido. Então, é mais ou menos isso que se debate e tenta se construir em âmbito nacional. Mas, repito, estou com uma boa expectativa, apesar de entender das dificuldades, apesar de saber que é um governo em disputa, apesar de saber que vai ter que ter muita mobilização. Quem informa o trabalhador é o sindicato, então fiquem atentos a essa disputa da comunicação. Petrobras andou soltando as notinhas, né? De problemas resolvidos, mas a gente sabe que tudo passou pelos GTs, pelas intervenções do sindicato. Então fiquem atentos às mídias dos sindicatos. E mais do que nunca, participe. O presidente Lula, o presidente João Paulo não vai resolver nossos problemas se a gente cruzar os braços e ficar paradinho no nosso canto. Nunca foi fácil para a classe trabalhadora, nunca foi fácil para os mais pobres, mais oprimidos, e não vai ser. A gente vai ter que pressionar o governo, a gente vai ter que fazer pressão social suficiente para possibilitar o governo federal fazer as mudanças que têm que ser feitas, para sensibilizar a empresa de que os direitos que foram retirados nos últimos anos têm que voltar agora. Isso não é custo para ninguém. Coisas que a gente está pedindo, pegar um exemplo simples. Estava discutindo hoje com um trabalhador no Aeroporto Farol sobre uma pauta que a gente colocou, que a gente vem pedindo há muito tempo, a gente vai bater demais ao longo desse governo, que é o hotel para quem está embarcando. E aí a empresa me vem com várias desculpas, mas se eu lembrar, há pouco tempo atrás, os trabalhadores durante a pandemia passavam uma semana no hotel. Então são coisas muito simples, que não são custos, são qualidade de vida ou qualidade ou respeito mesmo aos trabalhadores, a volta da hora extra, passagem de turno, que é uma coisa que a empresa até pouco tempo pagava, até ano passado pagava, de repente do nada parou de pagar. São coisas que são direitos nossos que a gente tem que recuperar. Vamos participar, o recado final é esse, acompanhe as mídias, participe de todas as assembleias. Atenta a esse calendário, o ato da Petros é importante, quem estiver pelo Rio, vamos. Aposentados e pensionistas, vamos encher esse ato. Se a gente quer resolver esse problema, precisa de vocês. E confiança que a gente junto vamos avançar em todas essas pautas e tenho certeza, a gente vai sair dessa negociação bem melhor do que aconteceu nos últimos anos. Tá? Um abraço a todos e todas aí que estão nos acompanhando. Beijão, Patrícia.
Espero você aqui no Embarque, aqui no NF. Se quiser uma fichinha de filiação, está aqui também, fazendo lobby. Um abraço aí, Alexandre, Luciana, e a todos e todas que estão nos acompanhando aí, nas redes sociais do sindicato. Um abraço e vamos à luta. Obrigada, Serginho. Obrigada, Patrícia, pela participação aqui no programa. Espero contar com todos vocês numa próxima oportunidade. Voltando aqui para os estúdios com o Alexandre e finalizando aqui a nossa programação, né? A gente tem aí do dia 25 ao dia 9, tem aí a eleição para os conselheiros da Petros. A gente está falando tanto da Petros, sabe quem pode ajudar bastante nisso? São os conselheiros eleitos. Então, importante essa participação na votação. Quem é que pode votar, Alexandre? Todos os assistidos, né? E agora me fugiu a outra palavra. Todo mundo que é funcionário, empregado, né? Que tem o seu desconto da Petros, né? Quem está recebendo os benefícios da Petros ou quem está ainda contribuindo, né? Para vir a receber os benefícios da Petros, pode e deve votar e deve dar importância. Por quê? Muitas questões que a gente conseguiu na justiça, que conseguiu de melhoria na Petros, foi por causa dos conselheiros. E esse ano, né, a gente tem que olhar uma questão. Esse ano a gente tem união, né, entre entidades, né, dentro da chapa. Então é muito importante a gente entender, né, que as federações, as entidades entenderam a necessidade de se unir. Por quê? Porque o outro lado lá está fazendo o trabalho deles, dos apolíticos, dos que o sindicato não tem que se envolver nisso. E a verdade é, se a gente não pegar para nós isso, vai ficar aí a hora que eles pegaram para eles, né? E o que aconteceu com a Petros, né? Em termos de prejuízos por gestão temerária que alguns tiveram, né? Recentemente no outro governo. Suas considerações finais na pauta que vai ter dia 3/10, que vai ter um grande ato em defesa da Petrobras, e sempre muito importante, pessoal, a gente lembrar de defender a Petrobras, porque a privatização acabou, o governo anterior prejudicou bastante, então é importante essa defesa à empresa e por isso vai ter no dia 3/10 o ato lá no Rio de Janeiro. Suas considerações finais e também falando sobre o ato. A Petrobras, né, ela é central desde a sua criação em 53. Né? Ela é central. A gente tem que entender isso. O lado de lá não quer a Petrobras porque ele não quer o combustível barato aqui no Brasil, ele não quer o gás barato, ele não quer a economia nossa rodando, ele não quer uma empresa com a capacidade que a Petrobras tem de investir e de gerar riqueza no país. Então, o petroleiro e petroleira tem que entender essa disputa e ir lá para defender a sua empresa e falar, olha, agora que a Petrobras é nossa, a gasolina está mais barata, o gás está mais barato, onde ainda as refinarias são Petrobras. Tem que lembrar lá que na Bahia, em Manaus, elas estão... o preço não baixou, não. Então, é importante a gente entender isso e o NF, tanto para o ato da Petros quanto para o ato, né, do aniversário da Petrobras, vai estar disponibilizando ônibus, né, e aí depende muito da disposição da categoria petroleira de ir lá e mostrar, né, e a importância e mostrar e reverberar isso para a população. E em relação, né, à pauta de negociação e tudo mais, eu sou muito normandista, né? Eu acho que a gente vai ter sim dificuldades. E eu acho que a categoria petroleira tem que entender sim que ela vai precisar lutar e se mobilizar. Né? Vamos ter que fazer assembleias, vamos ter que estar presente, vamos ter que fazer mobilizações, porque a gente vê que o outro lado, né, que é o acionista rentista, que está lá no Congresso Nacional, ele está lá no governo, ele está lá forte, ele está lá querendo barrar tudo. Por quê? Porque o real que vem para a gente, o real que vem com a gasolina mais barata, é o real a menos lá no bolso do acionista. Então essa é a disputa, né? O acionista rentista, aquele acionista que realmente pensa numa empresa de desenvolvimento sério e pensa a longo prazo, esse a gente quer, né? Que é o meu caso, que eu também tenho ações da empresa. Então isso que eu deixo
né, para o trabalhador e trabalhadora, da necessidade de luta, porque sem luta a gente não tem nada. E uma grande luta que a gente vai ter que fazer aqui é barrar o ataque nítido, né, que veio da gestão anterior e continua a ONF, que é a colocação de plataformas afetadas aqui na nossa região. Porque uma coisa tem que ficar clara, a gente na greve de 2020 barrou a privatização da Petrobras e botou medo neles porque a produção estava na nossa mão e está vindo um ataque para retirar a produção da mão do petroleiro e ficar mais fácil de se vender a Petrobras, porque a gente sabe que quem defende a Petrobras e defende o Brasil é o petroleiro da Petrobras, né? Os outros, infelizmente, não têm ainda essa noção, né, do patriotismo, até porque trabalham para as empresas estrangeiras e não conseguem, né? Muito dificilmente vão conseguir, porque a empresa estrangeira ela quer o ao contrário, né? Ela não quer, ela quer o lucro máximo, a gente quer aqui o lucro justo para um país, né, para o povo brasileiro. O programa está chegando ao final e sempre tem, ao final do programa, a nossa dica cultural. Qual é a sua? Eu vou, na dica cultural, é o filme, né, que é no inglês é o Total Recall, que é o Vingador do Futuro, né, que é um filme que você acha que ele é uma coisa e ele é outra, né, um filme que você acha que... O que você achou e o que achou então, antes, o que você... Você acha que é só tiro, porrada e bomba e tem todo um termo trabalhista por trás desse filme. Né? Se você pegar ali... Mas está subentendido? Não, está bem claro. Tá bem claro. Está bem claro ali, né, a questão trabalhista, a questão da inteligência artificial, a perda de postos de trabalho. Né? Eu achei muito interessante esse filme que eu fui esperando. Só tiro, porrada e bomba, aquele filme que não tem nada. Quando eu vi, tem coisa aí falando de exploração de trabalho, exploração da mão de obra, né? E a grande questão do filme é a luta contra a exploração da mão de obra, né, do trabalhador, né, que, vamos dizer assim, seria o sul-americano, né, a América do Sul explorada aí pela Europa e América do Norte, né? Seria algo, dá para se refletir bem, é um filme de 2002, é bem interessante. Fácil assim. achar? Fácil. Vingador do Futuro é bem interessante, assim, que ele pega as pessoas que acham que eles vão ver só um filme de ação, quando falam, mas tá falando outras coisas aí que eu acho interessante isso, que você consegue atingir públicos que se você colocasse o que o filme passa de mensagem, você não conseguiria. Legal, bacana. E a minha dica cultural é a prata da casa. Eu vim aqui falar com vocês sobre o Petroleiro para Sempre. Essa é a minha dica cultural. A gente terminou aí a primeira temporada com cinco entrevistas que o Tadeu Porto, nosso diretor aqui de comunicação do Sindipetro NF, realizou com vários petroleiros, petroleiras, aposentados, pensionistas. E aí o bacana desse projeto, dessa proposta, foi ouvir o que todas essas pessoas têm para falar sobre as suas vidas, como foi dentro da Petrobras, como é que foi essa construção, como é que era antigamente, como é que está hoje. E assim, a gente tem depoimentos riquíssimos que vale a pena acompanhar. Se você não assistiu, vá nas nossas redes sociais, tá lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, você consegue assistir tanto a íntegra como um recorte feito de 30, 40 mais ou menos. Se você quiser ver recortes, né, você pode ver tanto os recortes como também a íntegra. Também tem o nosso podcast, que está aí nas principais plataformas, se você for mais de ouvir. E tem também aí 5 grandes pessoas que foram entrevistados, que contaram um pouco aí da sua história e que, assim, bastante enriquecedor. A gente está indo aí para a 2ª temporada. Em breve vamos entrevistar aí mais pessoas, mais aposentados, pensionistas, pessoas que viveram a época de construção da Petrobras, de nascimento da Petrobras e que contribuíram muito para ela ser o que ela é hoje. Então, assistam, vale a pena.
tem 5 episódios aí já disponíveis. Nosso programa está terminando aqui. Obrigada pela sua participação aqui nos estúdios. Você, figurinha carimbada nossa, está sempre aqui nos atendendo, falando aí sobre esse aspecto da saúde, que é a sua área, e que você vem atuando muito bem e de forma muito veemente, como sempre. Parabéns, parabéns aí pelo trabalho que você realizou lá no Congresso, que não é fácil, como a gente falou aqui várias vezes, são horas ali se dedicando ao debate, ao convencimento e abdicando de tempo com a família, porque teve sábado, teve domingo, Todo mundo tinha almoçado e eu não tinha almoçado. A gente sabe que não é fácil e que assim, requer uma dedicação que às vezes a família não entende. Então, obrigada pela sua participação aqui e até a próxima. Pessoal de casa, obrigada por ter ficado até aqui conosco, assistindo, participando, acompanhando. A gente volta na próxima semana com o Vitor Menezes, ele que hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com vocês, mas no próximo programa vai estar aí conduzindo o programa com outros conteúdos, com mais informações. Até a próxima!